Jeremias capítulo 7. Quero sim Jeremias 7. sentir você perto de mim. Cante para Deus, teu doce amor, Teu doce amor, tão puro e belo, tão puro e belo como a flor. no teu olhar. Jeremias 7. No teu olhar, também eu quero me encontrar. Quero sentir a Quero sentir a tua mão de pai a me guiar. de pai a me guiar. Não quero ter alguns minutos com você. me deixa ser, Me deixa ser para sempre, pra sempre o teu bem querer. Ensina-me como ouvir o teu chamar. meu coração quer entregar. Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Ensina a Deus mais vezes. Ensina a Deus como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar, seguir os passos teus. Por favor, olhe para mim, depois a gente vai ler com calma para você entender. Aliás, a gente precisa sempre lembrar que a palavra de Deus não pode apenas entrar na mente e ficar só na mente. Ela não vai produzir o que tem que produzir. Ela passa pelos nossos ouvidos, vem à nossa mente, e ela tem que alcançar o nosso espírito para que ela produza não só fé, vida, direção, enfim. Eu queria ler aqui, e nós vamos ler aos poucos, mas é bom você entender, porque Jesus, se referindo aos sinais do fim dos tempos, Jesus citou vários sinais que aconteceriam. Terremoto, fome, guerras, uma série de sinais, mas ele enfatizou principalmente a respeito do engano. E haveria muito engano. E muitas pessoas, às vezes sinceras, elas são enganadas espiritualmente falando. A gente tem que entender a diferença entre ser um seguidor de Jesus, um cristão verdadeiro, um seguidor de Jesus, e a diferença entre ser uma pessoa religiosa. A religiosa, ela tem uma maneira de ver as coisas. O seguidor de Jesus tem uma outra visão. O que Jesus quer? Que sejamos religiosos? Não. Ele quer que venhamos nos tornar verdadeiros seguidores. E esse texto aqui que nós vamos ler, ele fala de uma situação que ocorreu há milhares de anos, na época do profeta Jeremias. E da mesma forma que os falsos pastores ou falsos profetas, nos dias também do profeta Jeremias, iludiam as pessoas, se vive a mesma coisa nos nossos dias. Por quê? O que esses falsos profetas
apregoavam para o povo que o templo, o lugar onde eles se reuniam para oferecer seus sacrifícios, para orar, para buscar a Deus, eles apregoavam que o templo é que protegia, é que dava proteção para o povo. Mesmo as pessoas vivendo uma vida completamente errada lá fora, não havia problema, porque o templo protegia. Bastava que eles entrassem no templo, fizessem os seus sacrifícios, eles já estavam protegidos, independentemente da maneira que eles viviam lá fora. Lá fora eles podiam adulterar, eles podiam cometer todo tipo de pecado. Mas uma vez vindo ao templo e oferecendo os sacrifícios, eles estavam protegidos. Este mesmo engano, a gente pode chamar de uma falsa teologia. Esta mesma falsa teologia que havia no passado, ela existe hoje pelo mundo, infelizmente. Ela existe muitas das vezes por parte de ministérios, de falsos pastores, de falsos mestres, e muitas das vezes ela também existe, às vezes por parte do coração das pessoas, que acreditam, que pensam que o templo protege, e não protege. A igreja, o ministério, a instituição, né? A denominação, por exemplo, ela tem que ser conduzida por pessoas que têm espiritualidade, caráter de Deus, que vivem a palavra de Deus. Quem faz a obra de Deus naquele lugar? Tem que começar do líder. Quem faz a obra ali? Os pastores, obreiros, não importa o título. Quem faz parte do ministério tem a obrigação diante de Deus de viver uma vida correta, de viver uma vida de obediência, de fidelidade, com espiritualidade. Não é que é perfeito, perfeito não há. Perfeito foi Jesus, que nunca cometeu um erro ou um pecado. Tirando ele, ninguém pode dizer assim, eu sou perfeito. Não. Não é questão de perfeição. Mas vamos tratar aqui de uma igreja, de uma denominação, de um ministério. Quem faz parte desse ministério tem a obrigação de viver uma vida íntegra, correta, temente a Deus. Por quê? Porque está fazendo a obra de Deus. E vai um dia prestar contas. Todos nós que fazemos a obra de Deus, nós vamos prestar conta também da obra que fizemos. Como fizemos? Como é que fizemos? O que pregamos? Como é que nós tratamos a obra de Deus e o povo de Deus? Vai chegar uma hora que nós vamos ter que prestar contas sobre isso. É bíblico. Então é obrigação de uma denominação, de um ministério, que seja conduzido por pessoas que têm um caráter, espiritualidade, que vivem uma vida de obediência para com Deus. E que trate as pessoas como almas, porque o trabalho tem que ser limpo. Isso é uma coisa. Isso é bíblico. Outra coisa é você dizer que o templo protege, que o templo vai dar proteção. O templo não protege ninguém, seja ele grande, seja ele pequenininho. O templo não dá proteção, não produz proteção. E o que fazem os falsos mestres, os falsos pastores? E isso, infelizmente, acontece em muitos lugares. Eles passam para as pessoas essa ideia de que essa denominação, esse templo, esse ministério aqui,
garante proteção para você. Garante a você uma segurança, uma proteção. Então, exalta-se o nome da denominação, ou exalta-se o nome do líder, ou exalta aquele ministério, exalta, 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 e as pessoas colocam dentro delas, erradamente, essa ideia de que eu indo nesse templo, ou eu fazendo parte, frequentando esse templo, ou essa denominação, eu estou protegido. Eu não preciso viver uma vida de obediência, de espiritualidade. Eu não preciso viver dentro de um temor para com Deus, porque eu sou dessa denominação, eu sou desse templo, eu sou desse ministério, então eu estou protegido. Essa ideia é passada, é alimentada, e muitas pessoas, não são poucas pessoas, muitas das vezes elas estão dentro de um templo, dentro de uma denominação, dentro de um ministério, onde elas veem, às vezes, falta de sinceridade com elas mesmas. Ao invés de serem tratadas como almas, elas são tratadas como clientes. Aqueles falsos mestres, falsos pastores, estão interessados em tirar proveito delas. E eles vão enfiando na cabeça delas essa ideia de que não, aqui protege, aqui você tem proteção, aqui você está guardado. E há pessoas que às vezes veem até escândalos, às vezes veem coisas que não são agradáveis a Deus, mas elas absorveram tanto aquela ideia de que o templo protege, que elas dizem, eu não posso sair daqui. Se eu sair desse templo, se eu sair dessa denominação, se eu sair desse ministério, eu não tenho proteção. O diabo vai me pegar, a minha vida vai acabar. Eu vou perder a presença de Deus, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Elas põem dentro delas essa ideia de que é ali que protege. Isso não é verdade. A igreja, eu repito, a denominação, o ministério, tem que ser conduzido de uma maneira muito limpa, muito sincera. Isso começa do líder, tem que começar do líder. Quem é o líder? Ele está liderando quantas pessoas? 10, 20, 1 milhão, 100? Não importa. Começa dele. E aí tem os pastores, esposas, seja presbítero, título, não importa, obreiros. Quem faz parte desse ministério tem que estar vivendo de acordo com Deus, para estar ali fazendo a obra. Por quê? Porque é a obra de Deus. Muito bem. Mas o templo, ou o nome da denominação, não protege ninguém. Então há pessoas, às vezes, que eu já atendi pessoas que se tornaram tão escravizadas com essa ideia, que às vezes elas já viram tantas coisas erradas, já viram tanta coisa contrária a Deus, naquele lugar, naquele ministério, naquela denominação, que elas falam, eu queria sair daqui, eu queria sair de lá, melhor dizendo, mas eu tenho medo, porque alguém disse, se você sair, Deus não vai ser mais com você. Se você sair, você não tem proteção. Se você sair, o diabo te pega. Se você sair, você vai... Isso não existe. Isso não existe. Por quê? Porque a nossa proteção, a nossa segurança, a nossa garantia, ela vem de quem? Ela vem de Deus. Se nós obedecermos, agradarmos, andarmos em comunhão com Deus, nós temos as suas garantias. O Salmo 34, por exemplo, há um versículo que diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Então, por exemplo, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Deus, passamos a crer em Jesus realmente, entregamos a nossa vida, há da parte de Deus essa proteção.
Então há um anjo que se acampa ao redor daquele que teme a Deus. Não é de todo mundo, não é porque frequenta a igreja, não. O que traz essa proteção ou essa guarda desse anjo é o temor daquele que teme ao Senhor. Então, a partir do momento que a pessoa passa a viver dentro de um respeito para com Deus, de um temor, não é medo, é temor, quer dizer respeito. Então, não só o próprio Deus diretamente, mas tem um anjo que guarda, que acampa-se ao redor daquela pessoa. Isso não tem nada a ver com o templo, isso não tem nada a ver com a denominação, isso não tem nada a ver com o ministério, isso tem a ver com o temor da pessoa. Então, existe esse engano que é passado por parte de falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres. Mas existe esse engano também, que às vezes entra, as pessoas põem dentro do coração delas diretamente. Elas pensam assim, não, mas eu frequento aquele templo, eu frequento aquele lugar, então eu estou protegido. Como é que pensam? Como é que pensam muitos católicos, por exemplo, são religiosos. Está lá cheio de idolatria, cheio de tanta coisa contrária a Deus. Mas muitas pessoas acreditam que entrando lá está protegido. Se você parar um pouquinho em frente ou do lado de uma igreja católica, você vai ver pessoas passando de carro, a pé, de bicicleta, elas fazem o sinal da cruz. Não é verdade? Elas fazem o sinal da cruz porque elas acreditam que o templo traz uma proteção. Então elas têm um respeito pelo templo e acreditam que o templo vai protegê-la. Isso não existe. Então vamos ler devagar para a gente compreender, porque diz assim, Jeremias 7, o templo não protege a nação iníqua, é o título. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Ele disse, põe a porta da casa do Senhor, põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Quer dizer, Jeremias, olha um pouquinho, ele tinha que ficar na frente do templo, na porta, e a palavra era para quem? Era para quem entrava no templo. Não era para as pessoas que não entravam ali. Era para os que entravam no templo. Então ele ficou à porta da casa do templo e diz assim, versículo 3, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Amém? Olha um pouquinho para mim, a gente vai ler o restante, não se preocupe. O que Deus fez? Usou Jeremias, ficou na porta do templo, as pessoas iam entrando, e a primeira coisa, emendai os vossos caminhos. Deus estava fazendo o quê? Chamando o povo para um arrependimento. Aquele povo vivia uma vida absolutamente contrária a Deus. Uma vida errada, uma vida corrupta. Eles praticavam todo tipo de pecado, mas dentro deles estava essa ideia de que a gente lá fora faz o que a gente quer. Mas quando a gente entra aqui, esse templo nos protege. Então Deus deu a eles uma oportunidade dizendo, emendai os vossos caminhos. Está chamando para o arrependimento. Versículo 5, aí vem a palavra a respeito do juízo. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes cada um com o seu próximo, ainda não é o juízo. E se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Até aqui,
Deus está dizendo, olha, se arrependam, porque se vocês andarem corretamente, não oprimir a viúva, o estrangeiro, se vocês procurarem viver dentro de uma obediência, eu vou fazer vocês habitar nesta terra que eu prometi, eu vou abençoá-los vocês, eu vou abençoar vocês aqui. É uma palavra de oportunidade para eles. Versículo 8, ele diz, eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vinde e vos ponde diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Está compreendendo? Sim ou não? Olha um pouquinho para mim. Então, o que é isso? Isso é uma ideia religiosa. Lá fora eu pratico o que quero. Peco, faço tudo o que quero. Mas quando eu entro nesse templo, eu estou protegido. Esta mesma ideia, eu repito, ela é passada por muitos falsos pastores e falsos mestres e falsos profetas que existem por aí. Você não precisa se preocupar com a maneira de viver, como é que você está vivendo com Deus. Desde que você dê seu dízimo, desde que você dê suas ofertas, desde que você venha aqui nesse templo, desde que você fique aqui nesse ministério, desde que você esteja aqui nessa denominação, você está protegido. As pessoas, às vezes, não digo todas, mas existem pessoas sinceras que, por falta de um discernimento das coisas de Deus, elas vão pegando essa ideia. Então tem gente que está dentro de igrejas, denominações, elas lá fora estão adulterando, elas mentem, elas têm um péssimo caráter, o testemunho delas é péssimo, as pessoas olham e falam, isso não tem nada de Deus. E elas ficam assim, às vezes durante anos e anos e anos, mas carregando dentro delas aquela ideia, o templo me protege, eu indo lá, frequentando lá, assistindo reuniões lá, dando minhas ofertas, dando meus dízimos, fazendo as minhas doações, indo lá, eu estou protegido. Era esta mesma ideia que havia dentro daquele povo. Por isso que Deus disse para eles, se adulteram, mentem, fazem isso, fazem aquilo, eles até ofereciam, né? Eles adoravam até Baal. O povo que conhecia Deus na idolatria, mas dentro deles, eles alimentavam, porque isso era passado pelos falsos profetas, eles alimentavam dentro deles a ideia de que o negócio é o templo. O templo protege, o templo guarda, o templo nos garante tudo. E tem gente assim. E tem alguns que vão chegando num ponto que eles vão se escravizando. Eles vão temendo mais a denominação, temendo mais o ministério, temendo mais o templo. Eles exaltam mais o templo, exaltam mais a denominação, exaltam mais o ministério do que propriamente temem a Deus. Já vi gente que eu tive que dizer, a senhora está doente, desculpa, a senhora está doente. Eu estou ali, tanta coisa errada, minha vida, a vida de outras pessoas, vendo escândalo, vendo isso, vendo aquilo. Senhora, vai buscar Deus no lugar que está pregando corretamente, que tem pessoas sinceras. Ah não, eu tenho medo. Porque se eu sair de lá, se eu sair dali, se eu sair daquele lugar, aí eu tenho medo que possa me acontecer. Quer dizer, adoeceu. Já vi alguns dizerem, não, mas acho que se eu sair eu perco minha unção, se eu sair eu perco. Que unção?
Quem dá a unção, quem batiza no Espírito Santo uma pessoa é quem? Jesus é quem batiza. Não é a denominação, não é o pastor, não é o ministério. Eu fui batizado no Espírito Santo pelo novo nascimento. Não existe isso. A Igreja do Novo Nascimento é o nome da denominação que vivemos, onde pregamos, onde servimos a Deus. A denominação não batiza ninguém no Espírito Santo. A denominação não cura ninguém. A denominação não expele demônio. A denominação não chama ninguém para servir a Deus. A denominação não dá unção para ninguém. Isso não existe. Quando um cristão é batizado no Espírito Santo, ele é batizado porque Jesus o batizou. Recebi a chamada de Deus. Então foi chamado, ainda que seja chamado para servir numa denominação, mas a chamada, quem fez foi Deus. Quem chama é Deus. Não foi a igreja A ou B que chamou, foi Deus que chamou, ainda que seja para servir ali. Então, qual era a ideia desse povo? Qual era a ideia desse povo? Qual é o objetivo dos falsos profetas mestres? É escravizar as pessoas numa ideia religiosa, de que é o templo, é a denominação, é isso e aquilo que protege essas pessoas. Por outro lado, as pessoas vão pegando a ideia de que eu não preciso viver dentro de um temor para com Deus. Eu não preciso obedecer, eu não preciso agradar a Deus, eu não preciso andar dentro de um temor, porque eu estou lá naquele templo. Eu estou no templo. Eu estou ali. Então, versículo 11, aí o profeta Jeremias, ele pega pesado no exemplo que ele usou, Deus o usou para isso. Será esta casa, que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Olha um pouquinho, Jeremias usou o exemplo porque os criminosos, ladrões, criminosos, salteadores, era comum eles entrarem em cavernas para planejar os seus crimes. E agora o profeta está dizendo, se referindo ao templo, esse lugar se tornou um covil de salteadores, de ladrões. Por quê? Porque a sujeira era muito grande por parte do povo e por parte daqueles que conduziam o templo. A corrupção, a vida pecaminosa era abundante, mas as pessoas acreditavam, eu indo lá, oferecendo o meu sacrifício, fazendo minhas ofertas, frequentando esse templo, eu estou protegido. Isso não existe. Nós fazemos questão de lembrar e de dizer, ainda que a pessoa esteja num lugar onde o pastor é sincero, o trabalho é sincero, as pessoas que fazem a obra ali são sinceras, vivem dentro de um temor, de uma espiritualidade. A pessoa pode entrar ali todo dia, todos os dias. Se ela não viver a palavra de Deus, se ela não se submeter a Deus, se ela não procurar agradar a Deus, não tem proteção nenhuma. Ela pode ir de manhã, à tarde e à noite. O templo não protege, a denominação não protege, o ministério não protege. Tudo que nós podemos alcançar como garantia, segurança, proteção, vem de quem? Vem de Deus. É Deus. E como é que isso acontece? É a vida dentro de uma obediência, dentro de um temor. Então, você não tem ideia de quantas pessoas estão como se doentes. Às vezes até pastores sinceros,
até pastores sinceros, porque eles ficam achando que a unção que receberam foi o templo que deu, foi aquele ministério que deu. Não, se eu sair daqui eu perco minha unção, se eu sair daqui o diabo me pega, se eu sair daqui as bênçãos de Deus desaparecem da minha vida, se eu sair daqui eu não tenho proteção. Então morrem ali espiritualmente. E isso não existe. Isso aqui é a proteção, isso aqui é um guarda-chuva, isso aqui é uma rocha, isso aqui é uma fortaleza. Então, os falsos profetas, os falsos mestres, trabalham constantemente para colocar dentro das pessoas essa ideia de que a proteção delas depende do tempo, que não depende do tempo. E outros cristãos, não esqueça disso, tem cristãos que não estão ouvindo isso por parte de pastores. Os pastores não pregam isso para eles, mas eles vão caminhando por uma vida religiosa e eles põem isso dentro deles, eles mesmos, e pensam assim: eu estou indo na igreja, eu estou frequentando aquele ministério, aquele templo, aquele lugar, ou eu posso viver de qualquer maneira. Não importa se lá fora eu estou mentindo, não importa se eu estou adulterando, se eu estou fornicando, se eu estou enganando, se eu estou associado às coisas do mundo. O que importa é que eu vou lá no templo, no ministério, eu entrego o meu dízimo, eu entrego a minha oferta, eu frequento lá, então Deus tem que me proteger, Deus tem que me dar garantia. Isso às vezes vem do coração religioso das pessoas. E a gente tem que sempre entender que isso é uma grande ilusão. No versículo 12, Deus disse assim: mas ide agora ao meu lugar que estava em Silo. Silo, um lugar em que na época dos juízes, o tabernáculo ficava lá, a arca ficava lá. Então, anteriormente, outrora, aquele lugar era um lugar, vamos dizer assim, especial para as coisas de Deus. Mas Deus permitiu que fosse destruído também. Por quê? Por causa da corrupção. Então ele disse para o povo: mas ide ao meu lugar que estava em Silo, onde no princípio, fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Então, aquele lugar chamado Silo era um lugar, vamos dizer, especial, na época dos juízes, porque lá o tabernáculo, a arca, era um lugar que você pode assim, ser um lugar especial para as coisas de Deus. Deus o que fez? Permitiu que aquele lugar fosse destruído. Por que foi destruído? Por causa da corrupção do povo. Versículo 13. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei começando de madrugada, e não me ouviste, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Silo. Lançar-vos-eis da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Israel. Tá certo? Então Deus mostrou para eles que, por causa da maldade deles, Ele permitiu que em Silo, o lugar, o templo, tudo fosse destruído, e Ele também permitiria que ali, onde aquele povo estava, seria destruído. E além de ser destruído, aquele povo seria arrancado daquela terra que Ele havia prometido. Por quê? Porque eles queriam viver e achavam que o templo é que protegia. Então nós temos que lembrar disso. É fundamental o cristão congregar. Não pode cair naquela ideia de que eu vou ficar buscando Deus em casa. Não vai crescer espiritualmente.
Congregar é bíblico. Então, o povo, o seguidor de Jesus, os seguidores de Jesus, eles precisam se reunir, congregar para adorar a Deus, viver a fé, crescer espiritualmente, ser orientados. Por isso é que existe a igreja, existe a obra de Deus, existe esse trabalho da obra de Deus. Isso é fundamental que você venha buscar. É fundamental que os que estão ali, à frente daquele trabalho, daquele ministério, vivam com temor, sinceridade, espiritualidade diante de Deus e façam um trabalho absolutamente sincero com as pessoas. Absolutamente sincero, verdadeiro. Isso é fundamental. Você não pode permitir que a obreira é mentiroso, vou deixá-lo. Não. Se quer ser obreiro, quer fazer a obra de Deus, tem que viver diante de um temor. Ah, é um pastor, mas ele não tem caráter. Não pode permanecer na obra de Deus. Ah, é uma obreira, um presbítero, mas olha, vive uma vida totalmente contrária a Deus, o testemunho é péssimo. Não pode fazer parte da obra de Deus. Pessoas que se procedem assim, o trabalho tem que ser limpo, mas nunca se deve colocar essa ideia de que eu indo lá no templo, estou protegido. Lá fora mente, lá fora adultera, lá fora fala os palavrões, lá fora está associado às coisas do mundo, lá fora vive uma vida dividida entre Deus e o mundo. Aí, quando chega no domingo, eu vou lá, entro no templo, entrego minha oferta, entrego meu dízimo, faço isso e o restante já está seguro. Essa não é a ideia. Aí vem uma orientação que serve para nós, pastores. O que Deus falou com Jeremias, a gente tem que carregar com a gente. Há pessoas que chegam muitas das vezes, a igreja, elas não conhecem nada. Elas não têm espiritualidade, elas não sabem nem o que é andar com Deus. Às vezes chegam desesperadas. Deus pode e vai socorrê-las. Ele pode socorrê-las sem que ela tivesse condição espiritual para receber nada. Por que ele vai socorrê-la? Para mostrar para ela que ele é Deus. Mas você acha que de qualquer maneira, vivendo uma vida qualquer, de qualquer maneira, Deus vai transformar a vida dessa pessoa? Não, ele não vai transformar. O que ele fez? Ele deu um socorro. Ela não conhecia nada, não sabia de nada, não tinha entendimento de nada, estava desesperada. Invoca-me, na tua angústia eu te livrarei. Então, em muitos casos, às vezes, lá no hospital, no presídio, em casa, às vezes a pessoa participa de uma oração, recebe uma oração de alguém, às vezes a pessoa entra na igreja pela primeira vez, não conhece nada, e está desesperada, e Deus faz um milagre na vida dela. Ele fez um milagre para mostrar para ela que ele existe. Mas a transformação da vida dela vai acontecer gradativamente. À medida que ela crê, à medida que ela obedece, à medida que ela se volta para Deus. Não vai acontecer uma transformação de qualquer maneira. Então a gente entende isso. Outra coisa é o pastor cair no erro, na besteira, de achar que Deus tem que mudar, transformar a vida das pessoas enquanto elas estão vivendo de qualquer maneira. Não vai funcionar. Em Jeremias, muito amor pelo povo, mas Jeremias ouviu uma dura repreensão da parte de Deus, porque Jeremias ficou lutando para que Deus abençoasse um povo que estava vivendo uma vida completamente errada. Aí Deus agora fala com ele, agora o negócio é com ele, e diz assim, versículo 16, tu, pois, falando com Jeremias, agora é com ele, tu, pois, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, quer dizer, não me incomode, porque eu não te ouvirei, tá certo? Então o pastor, ele tem que ter esse equilíbrio também. Eu sei que uma pessoa
sem conhecer nada, chega desesperada, a gente ora, Deus pode fazer um milagre na vida dela, dá uma resposta para ela. Mas Ele deu uma resposta, Ele fez um milagre, Ele fez alguma coisa para a pessoa até despertar sua fé. Poxa, Deus existe, Ele me curou, Ele fez um milagre na minha vida. Um milagre, a transformação da vida da pessoa virá gradativamente, de acordo com a entrega, com a sua fé, com a sua obediência. Então, o que Jeremias estava fazendo? Jeremias estava lutando com Deus em oração, para que Deus abençoasse aquele povo que estava vivendo uma vida completamente errada. Ele queria que Deus abençoasse um povo que estava vivendo religiosamente, adulterando, mentindo, fazendo coisas terríveis. Aí Deus chegou para ele e disse: olha, não me incomode, não me importune. É como alguém que diz: não fica me importunando, porque eu não vou te ouvir. Então, às vezes, também acontece, os falsos profetas, os falsos mestres, eles dizem: não, só em você entrar no templo, tua vida muda. Só em você pisar aqui no templo, tua vida vai transformar. Como se o templo é que fosse transformar. Como se o templo é que fosse mudar a vida das pessoas. E às vezes, para exaltar o templo, para exaltar a denominação, para multiplicar o número de pessoas, começa a se fazer promessas mentirosas. Não, só em você vir aqui a sua vida já vai mudar. Não vai acontecer. Entende? Sim ou não? Não vai. Porque não é o templo que transforma a vida da pessoa. Quem é que transforma? Quem? É Deus que transforma. E Deus vai transformar como? À medida que a pessoa crê, obedece, se volta para Ele. Não vai transformar. Então tem gente por aí que nunca se converteu, talvez nunca vá se converter. Tem gente por aí, às vezes, 10 anos, 20 anos, 30 anos, dentro de denominações, dentro de templos, e que também puseram essa ideia de que o templo é que vai mudar as suas vidas. Lá fora elas continuam mentindo, elas continuam adulterando, continuam falando seus palavrões, continuam vivendo uma vida pecaminosa, mas elas puseram na cabeça, aceitaram a ideia de que o templo vai mudar a vida delas. O templo não muda. Você que está aqui, por exemplo, de repente chegou aqui, com a sua vida, você diz assim: eu cheguei aqui hoje, um exemplo, eu cheguei aqui hoje, o bispo, no fundo do poço. Estou no fundo do poço mesmo. Deus pode transformar a sua vida? Claro que pode. Não há nada para Ele grande, difícil, impossível. Mas Ele vai transformar como? Ele vai levantar a sua vida como? Só porque você entrou aqui? Não. Você precisa se voltar para Ele. Se voltar para Ele. Para que Ele também se volte para você. Tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vós outros. Você precisa se tornar para Ele, se voltar para Ele. Ele se volta para você. Você precisa crer, você precisa buscá-lo, você precisa colocá-lo acima de tudo na sua vida, você precisa priorizar o reino de Deus. Você precisa aprender a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. À medida que crê, obedece, vai buscando, vai se voltando, aí sim, Ele vai gradativamente transformando a vida da pessoa. Não é o templo que transforma, não é o templo que cura, não é o templo que liberta, não é o templo que faz nada disso. Nada disso. Nada disso. Se um membro da igreja do Novo Nascimento já aconteceu, ô bispo, eu tenho que ir embora para outro estado. Às vezes é transferido por causa do trabalho. Eu tenho que ir para outro estado. Lá não tem uma igreja do Novo Nascimento. O que eu faço? O que eu falo? A senhora precisa procurar lá uma igreja que esteja trabalhando de acordo com a palavra de Deus. Com espiritualidade, sinceridade, procura analisar. Não importa se a igreja tem uma pessoa, se tem 2, se tem 10, se tem 1000. Procure uma igreja que esteja trabalhando de acordo com Deus
e continue desenvolvendo lá a sua vida com Deus. Pronto. Saiu daqui, foi para lá. Está num lugar com sinceridade, ouvindo o Evangelho corretamente, um lugar onde se prega a palavra de Deus corretamente, a pessoa sincera vai continuar crescendo espiritualmente. E vai continuar sendo abençoada, ou não? Ou saiu daqui, acabou. Saiu daqui, as bênçãos vão embora. Saiu daqui, perdeu a unção. Saiu daqui, perdeu a fé. Não existe isso. Isso são ideias de pessoas que querem enganar e outras que muitas das vezes querem pegar diretamente essa ideia. Então eu quero fazer uma oração, porque nós precisamos lembrar constantemente disso, de que é preciso andar com Deus, é preciso crescer como um seguidor de Jesus e não como um religioso. Como religioso. Já atendi gente que estava já precisando de um psicólogo, um psiquiatra em alguns casos. Gente que se tornou tão religioso, tão religiosa, que agora pôs firmemente na cabeça, na mente, que o que protege é o templo, é a denominação, o ministério. Gente que está sofrendo, gente que está morrendo espiritualmente. Gente que está, às vezes, passando por coisas terríveis. Aí você diz, vai para outro lugar buscar Deus, senhora. Procura aí num lugar, analisa, verifica. Vai crescer na sua fé lá, vai buscar Deus lá. Ah, não vou. Eu tenho medo. Porque não sei quem disse que se eu sair de lá, eu perco tudo com Deus. Se eu sair de lá, o diabo me pega. Se eu sair de lá, eu perco a presença de Deus. Se eu sair de lá, senhora, desculpa, a senhora está doente. A senhora está doente. A senhora agora, psicologicamente, já saiu de um engano espiritual, agora já está virando uma doença, desculpe, mas é a realidade. Eu também acho que um monte de gente já falou comigo, então, porque a senhora inverteu tudo. Inverteu tudo. É como se Deus não fizesse nada. É como se Deus não abençoasse, não pudesse fazer nada. Tudo que recebeu, tudo que conseguiu, tudo que, se é que conseguiu, veio do ministério, veio da denominação, veio do templo. E o diabo está trabalhando por aí. Esse é um lado que a gente tem que lembrar. Mas também existem outros que, às vezes, mesmo diante de pastores sinceros, homens de Deus, que trabalham para que as pessoas cresçam como seguidores de Jesus, às vezes eles mesmos, por conta própria, eles colocam essa coisa na cabeça deles, de que eu posso lá fora viver de qualquer jeito, mas eu, indo lá no templo, indo lá no ministério, indo lá na denominação, eu estou garantido, entregando meu dízimo, minha oferta. Não, nunca faça isso. É muito importante sermos fiéis a Deus nos dízimos e ofertas. É bíblico, mas isso não é tudo. Quem disse que é tudo? Isso não é tudo. Devolver o dízimo, dar ofertas de coração, nada forçado, de coração, é uma coisa bíblica. Mas não se pode cair na besteira de falar assim, não, eu fui lá e dei o meu dízimo. Eu fui lá e dei a minha oferta. Então agora Deus tem a obrigação de me proteger, de fazer isso, de fazer aquilo, ainda que eu esteja vivendo uma vida de qualquer maneira. Não existe. É preciso viver dentro de um temor para com Deus. Amém? Deixa eu só ler aqui, para a gente terminar, versículo 17, agora é o pastor, e a gente tem que entender isso. O pastor, por mais que ele queira ajudar as pessoas, abençoar as pessoas, mas tem que ter um equilíbrio. Eu não posso... Primeiro que essa história de botar Deus na parede, isso é uma grande conversa fiada. Ninguém bota Deus em parede nenhuma. Deus é Deus, não existe isso. Mas às vezes o pastor já também
Já também orientei pastores. O pastor tem um desejo muito grande de ajudar as pessoas, tem amor, tem sinceridade. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida errada. E o pastor sabe, a pessoa às vezes já falou, não, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. E às vezes o pastor fica lutando com Deus para que Deus transforme a vida da pessoa do jeito que ela está, da maneira que ela está. Não pode, não dá. Então Deus falou com Jeremias assim, acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Que coisa, hein? Deus falou com ele, você não está enxergando, não? Você não está vendo como é que esse povo está andando? E você fica me importunando, clamando, não me importune mais. Então Deus chegou ao ponto de dizer, não me importuna mais, não fica lutando enquanto esse povo vive de qualquer maneira. Pessoal, o pastor tem que ter esse equilíbrio. O pastor tem que ter esse equilíbrio. A pessoa pode vir à igreja com a vida errada. Nós não temos condições, nem temos condições de condenar ninguém. Estou vivendo uma vida errada assim, o que se deve fazer o pastor orientar, pregar a verdade para a pessoa. Você tem que se arrepender, você tem que abandonar os seus pecados, se arrepender de coração. Eu posso até orar, vou orar por você. Você tem que se arrepender de coração. Isso é uma coisa. Uma coisa é a pessoa chegar desesperada, não conhece nada, eu não conheço nada, eu vivo uma vida totalmente errada, mas eu, pastor, estou desesperado, eu queria uma oração. O pastor não vai dizer, não, a senhora está vivendo errado, não vou orar. Não, eu vou orar pela senhora. Deus pode fazer um milagre, pode, mas aquele milagre é como apenas um sinal de que ele existe, para que aquela pessoa desperte a fé e fale, puxa vida, Deus existe. Agora, a transformação da vida daquela pessoa virá gradativamente. E se ela não abrir o coração, o bispo? E se ela não quiser se arrepender, se ela não quiser se voltar para Deus, não vai mudar nada. Ela pode vir aqui de manhã, à tarde e à noite. Não vai mudar nada. O pastor pode pôr a mão na cabeça dela, pode fazer o que for, não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque tem que se voltar para Deus. Ou não? Sim ou não? Mas ela pode dar o dízimo que for. A gente ensina na reunião. Devolver o dízimo é uma demonstração do reconhecimento para com Deus, que Ele é dono de tudo. Ela pode dar a oferta que for. Dar oferta é uma demonstração da sua fé, do seu amor para com Deus. Mas o dízimo não compra Deus. A oferta não compra Deus. As bênçãos de Deus não são vendidas. Elas não são vendidas. Nós adquirimos pela fé e obediência. Então, para terminar, Jeremias ouviu isso e ele disse assim, versículo 18, já vamos terminar. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos. A rainha dos céus era uma deusa adorada na Babilônia e oferece libações a outros deuses para me provocar a ira. Quem é que fazia tudo isso? Era o povo de Israel. O povo de Israel adorava deuses da Babilônia, adorava deuses de outros lugares. Havia até sacrifício de crianças, muitas das vezes. Sacrifício de crianças. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, animais, árvores do campo, sobre os frutos da terra, e arderá e não se apagará. O juízo veio de uma maneira muito pesada sobre aquele povo, porque eles não se arrependeram quando Deus falou com eles. Então, eu gostaria de fazer uma oração, vamos buscar a presença de Deus, apresentar o nosso louvor a Deus, mas eu quero fazer uma oração. Se você tem realmente andado com Deus, ninguém é perfeito, mas você tem andado dentro de um temor, de uma obediência, de uma fidelidade para com Deus, então
se empenhe para fazer ainda mais. Mas se você diz, olha, eu venho à igreja aqui, estou ouvindo a verdade, estou ouvindo a palavra de Deus, mas lá fora eu continuo mentindo, lá fora eu continuo meus palavrões, lá fora eu continuo dividido entre Deus e o mundo, lá fora eu estou fornicando, tendo relação sexual com alguém que não é o marido, a esposa, lá fora eu estou trapaceando no trabalho, lá fora eu estou bebendo, eu estou fazendo coisas contrárias a Deus, eu estou fazendo uso de bebida alcoólica. Você precisa se libertar de um vício, ore, peça ajuda em oração, mas não aceite praticar nada que seja contrário a Deus. Não, lá fora eu estou na pornografia, é a pornografia no computador, é a pornografia no celular, eu estou praticando coisas que são contrárias a Deus. O que você tem que fazer é se arrepender profundamente, porque o salário do pecado, quer dizer, a recompensa do pecado é a morte, não é a morte física. Tem tanta gente pecando e continuam vivos. É claro que a morte física veio a existir por causa do pecado. Mas quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é que o espírito da pessoa, à medida que ela vai pecando, esse espírito vai morrendo, sem falar nas consequências que virão depois. Então, nunca caia na besteira de pensar assim, não, mas eu estou indo lá na igreja. O trabalho lá é sério, graças a Deus, é sério sim. Nós não perdemos tempo à toa. Mas o fato do trabalho ser sério, ser feito com sinceridade, não somos perfeitos, ser feito com muita honestidade, e nós zelamos muito por isso. Não é qualquer um que a gente quer de obreiro aqui, não é qualquer um que a gente quer de obreira, não é qualquer um que a gente põe, não é qualquer um que vai ser pastor na igreja do Novo Nascimento, não é qualquer um, não vão fazer isso nunca. Vou abrir ali uma igreja só para dizer que abri, vou colocar qualquer um lá. Nunca vou fazer, não vou fazer isso. Não vou fazer. Ainda assim, se você estiver vivendo uma vida contrária a Deus e não se arrepender, Deus não tem como transformar a sua vida. E a salvação, se você um dia teve certeza dela, você vai acabar perdendo. E você tem que fazer, se arrepender profundamente, porque tudo vem de Deus, amém? É Ele que abençoa. Fui curado. Não foi a denominação que curou. Quem curou foi Deus. A glória é para Deus. Fui liberto, Deus. Fui regenerado, o Espírito Santo que regenerou. Eu fui batizado no Espírito Santo, Jesus que batizou. Fui chamado para servir a Deus. É Deus que chamou. Então, é muito importante que se viva dentro de um temor. Amém? Fiquem de pé, vamos falar com Deus. Não quero ter alguns minutos com você. Cante, me deixe sempre. Para sempre o teu bem querer. Sempre o teu bem querer. Deus, me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo que ouvimos aqui, e certamente serviu para abençoar a todos. Eu peço ao Espírito Santo, em nome de Jesus, fale ao coração deste povo, fale, Senhor, ao coração de cada pessoa que está aqui, porque a tua vontade é que venhamos
crescer como verdadeiros seguidores de Jesus e não como pessoas religiosas, como existem tantas neste mundo. Muitas pessoas, infelizmente, estão sendo e serão enganadas por pensarem que o templo as protege, ou pensarem que a denominação, o ministério é que lhes trazem proteção, garantia, unção e vida, e desprezam a tua própria palavra, Senhor. Muitas delas vivem e continuam vivendo uma vida contrária à tua palavra, vão caminhando para a condenação eterna, mas vão se iludindo e continuam iludidas, pensando que basta entrar no templo, oferecer suas ofertas, seus dízimos, e o Senhor, e tudo estará garantido. Haverá proteção e vida para elas. Ó Espírito Santo, outras, pelo próprio coração, estão imaginando que não importa como vivem lá fora. O que importa é que elas estão entrando no templo, e isso basta. Aquele povo, nos dias de Jeremias, vivia desta forma: adulteravam, e levantavam falsos testemunhos, buscavam a deuses, praticavam idolatria e tantas coisas. Mas os falsos profetas e mestres diziam: o templo protege vocês. Assim muitas pessoas estão, sem falar naquelas que estão escravizadas, se tornaram escravas desta ideia e não saem de onde estão, ainda que com toda corrupção, engano, mentira, porque pensam que o templo é que lhes deu vida, é quem lhes curou, libertou, lhes deu vida. Nós oramos e pedimos: ilumina, Senhor. Ilumine aqueles que estão vivendo neste engano, nesta mentira, nesta ilusão. Venha, ó Espírito Santo, e fale ao coração de cada pessoa que está aqui. E aqueles que estão, Senhor, obedecendo a sua palavra, fazendo a sua vontade, meu Deus, que eles continuem firmes, andando na tua presença. Mas se há pessoas praticando algo contrário à sua palavra, se há pessoas aqui vivendo lá fora de modo contrário à sua palavra, fale ao coração delas, para que haja, Senhor, arrependimento profundo, para que haja arrependimento, elas sejam perdoadas e passem a andar de um modo agradável a Ti. Fale com Deus, busque a sua face,
Fale com Ele não apenas com os lábios, mas de todo o seu coração. Ele há de ouvir você. Ele não ouve apenas o pastor, Ele ouve a todos aqueles que o invocam de coração e com sinceridade. Tu és o nosso Deus. Ore, fale com Deus, adore a Deus, glorifique a Deus. Tu és o nosso Deus. O Senhor é quem nos dá vida. O Senhor é quem cura, quem liberta, quem perdoa, quem salva, quem transforma, quem nos concede a riqueza da sua presença, do seu Espírito. Ah, nós devemos tudo a Ti, Senhor. Devemos tudo a Ti. Tu és a nossa riqueza, o nosso refúgio verdadeiro, o nosso baluarte, a nossa rocha eterna onde podemos firmar os nossos pés e não seremos abalados. O Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Tu és, Senhor, o nosso Deus, o Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer por nós. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, a expressão, meu Deus, do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração. Agradeça, adore-o de todo o coração, com toda sinceridade, com todo amor, com toda fé. Demonstre, expresse o seu reconhecimento para com Deus. E a presença dele, que produz vida em nós, virá sobre você, há de envolver você. Ó Senhor Jesus, Tu prometeste na Tua palavra dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ó, exaltado seja Deus, engrandecido seja o nosso Deus. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Dá ao Teu povo o Teu Espírito, envolva-os, fortaleça-os, renova-lhes as forças, Senhor, porque o Senhor é Deus, é vivo, é verdadeiro, exaltado é o nosso Deus. Venha, ó Espírito Santo, toca em cada vida, em cada pessoa que está aqui. E aqueles que entraram enfraquecidos sejam fortalecidos. Que aqueles que entraram desanimados, Senhor, venham se levantar pelo Teu poder. Fale com eles mais do que já falou. Fale com eles. Tu és Deus, não desampara, não abandona, não despreza aqueles que estão voltados para Ti. Ó, engrandecido seja o nosso Deus. Adore de todo o coração a Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, meu Deus. Dá ao Teu povo o Teu Espírito, dá a Tua presença, abençoa o Teu povo que ora, que busca, que Te glorifica. Que haja, Espírito Santo, renovação de forças sobre eles, meu Pai.
os abençoe. Fale com Deus. Feche os seus olhos e busque de todo o coração. Seja abençoado por Ele. Adorado seja o nosso Deus. O Deus que cumpre a sua palavra. Aleluia. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Levante as mãos e vem saltando sobre os montes. Vem saltando sobre os montes. Aleluia, de Jerusalém. De Jerusalém. Sou tua noiva. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Agradeça a Ele, adore, receba a presença de Deus. A presença de Deus produz dentro de nós a segurança de que Deus está conosco, a certeza de que maior é o nosso Deus que está em nós do que tudo que há neste mundo. Oh, meu Deus, vem sobre o teu povo, dá, Senhor, o teu Espírito para aqueles que te amam, te adoram de coração. Vem, Espírito Santo, para regenerar aqueles que não foram regenerados. Vem, Senhor Jesus, para batizar com o Espírito Santo aqueles que te amam. Tu disseste: aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu e o Pai viremos para ele, nele faremos morada. Então dá, Senhor, o teu Espírito para aqueles que te amam, que guardam a sua palavra, que têm, Senhor, um coração compromissado contigo e que te amam. Oh, engrandecido seja o teu nome. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, a expressão do nosso ser, a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa fé. E que o teu povo, Senhor, cresça espiritualmente, que este povo cresça na tua presença, que este povo aprenda a cada dia a construir uma vida firmada em ti, e o Senhor seja glorificado através das suas vidas. Oh, nós te adoramos. Yeshua, Yeshua. Saltando sobre os montes.
de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada. Sou tua noiva apaixonada, Te esperando te esperando para dançar. para dançar. Glorificar o nosso Deus. Somos a tua igreja, Senhor. Nós te adoramos. Aleluia. Envolva o teu povo, Jesus, com a tua presença. Torna-os fortes, Senhor, para fazer a tua vontade cada dia. Venha enchê-los de vida, enchê-los da tua força, da tua presença. Adore a Deus de todo o coração. Você que tem o batismo do Espírito Santo, adore-o em outras línguas, para que haja edificação espiritual. Adorado seja o nosso Deus, exaltado o nosso Deus, o Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Ó Senhor, aceite a nossa adoração. Dá ao teu povo, Senhor, o teu Espírito, renova, Senhor, o teu poder, a tua presença dentro deles, e que cada um, meu Pai, se torne mais forte para fazer a tua vontade. Nós te adoramos, nós te glorificamos, e que tudo, Senhor, seja para a tua glória e para a tua honra. Diga em nome de Jesus: glorificado seja o Senhor. Devemos tudo a ti, Senhor. Entregamos a nossa vida ao Senhor, e que o Senhor se agrade de nós, e que através dela possamos te glorificar. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus.